Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada quaresma. O Evangelho de hoje vem, mais uma vez, nos revelar como nós devemos proceder na caminhada cristã. E de uma forma bem interessante também, Jesus, ele vem nos convidar a refletir sobre algumas práticas, alguns procedimentos, e ele assertivamente nos determina para não cumprir certas coisas e nos ensina como fazer. Então é interessante ver no início do Evangelho de hoje que Jesus, ele fala, ele até reconhece que os mestres da lei, eles entregam ao povo a palavra do Senhor por meio da interpretação da lei, né, por meio da leitura da palavra de Deus, e que o povo deve cumprir com aquilo que eles falam. E aqui vai um cuidado muito especial para nós mesmos. Quando nós, por meio da nossa vida, por meio da nossa escolha de servir a Deus, nós anunciamos a Deus, nós precisamos ter esse cuidado também. O cuidado de não fazer como os fariseus, de impor fardos para os outros. A nossa missão, a nossa tarefa é apresentar Jesus Cristo aos irmãos e às irmãs. É aproximar cada um e cada uma do nosso Mestre. É propiciar, muitas vezes, uma oportunidade de existir esse encontro. Mas tomemos cuidado para não entrar naquilo que a gente até refletia há pouco, não entrar na dinâmica do julgamento, não entrar na dinâmica da imposição, de passar para a pessoa, ao outro, tarefas que muitas vezes nem nós mesmos fazemos. E mesmo se nós fazermos, nós não devemos obrigar o outro.
no sentido de impor para eles uma obrigação que por via de fato, às vezes pode até fazer com que o outro se afaste de Deus. Essa não é nossa tarefa. A nossa tarefa é anunciar. E sim, se existem práticas, se nos pedem alguma orientação, ou se o nosso coração é tocado a orientar, que a gente tenha o cuidado de sempre convidar e não impor. Porque o nosso Deus, ele convida constantemente. Mas o amor de Deus por nós é um amor que nos dá a oportunidade de dizer o sim ou não. Essa é a atividade da evangelização. E quanto mais nós apresentamos o amor de Deus para os nossos irmãos e irmãs, por meio de palavras, por meio de ações, por meio da nossa vida, esse amor, ele penetra nos outros como penetra em nós, e nós passamos a buscar fazer a vontade de Deus, porque nós nos sentimos tão amados por Deus, que a gente sabe que a vontade de quem nos ama é algo que vem naturalmente para o nosso bem. Então, que a gente aproveite essa palavra de Cristo para saber o proceder de quando nós mesmos evangelizamos. Uma outra coisa que ele nos chama muita atenção é o motivo da servidão, do serviço ao Senhor. Que nós, à medida que nos colocamos na caminhada do serviço, que a gente possa a cada dia deixar Deus crescer por meio de nós e nós nos diminuirmos cada dia mais. Em qual sentido? Tudo o que a gente faz, que a gente não tome para nós mesmos as honras, as glórias de algum fruto bom que for produzido. Mas que esses frutos sejam sempre entregues, dedicados a quem verdadeiramente o faz. Nunca esqueçamos que nós somos instrumento na mão de nosso Deus. O jeito que ele vai tocar, a melodia que vai sair, depende muito mais daquele que utiliza o instrumento. Então, que a gente dê realmente todo o crédito a Deus, porque é Ele que faz. As nossas obras, quando vêm de nós mesmos, muitas vezes elas vêm vazias. Mas o coração ardente de amor é um coração que arde porque é o próprio Deus que penetra, é o próprio Deus que abraça a cada um de nós. E por isso nós somos tocados e tocadas. Claro, Deus nos pede para nos colocarmos a serviço dele. Mas lembremos, nós estamos a serviço. Nosso papel é servir. E a obra é realizada por Deus. Ele é o autor. Ele que conduz. E ele que nos dá condição também de servir. Então, por isso, esse caminho do trabalho para Deus é sempre somente se deixar levar. Como uma pessoa boiando no mar ou na piscina. Você está ali, você deixa, né, a água te levar para onde ela quiser. Você não tem poder quanto a isso. Porque você simplesmente se deixa levar, deixa ser conduzido. É o caminho do Senhor. E por fim, quando Cristo aqui, já na conclusão do Evangelho, ele nos convida a lembrar do nosso lugar. O nosso lugar é amar a Deus, é deixar Deus ser Deus, é sempre deixar bem claro, bem distinto o local de Deus e não colocar nada naquele lugar, porque ali pertence só a Deus,
Por isso que Deus é o mestre, por isso que Deus é o guia. E reconhecendo Deus, como Senhor da nossa vida, e confiando, porque não é somente o servir a Deus, é um servir de confiança. Nós confiamos que o nosso Mestre, ele nos leva por caminhos seguros. Por isso a gente vai até mesmo de olhos fechados, porque a gente simplesmente se abandona em Deus. E nesse caso, vestirmos mesmo essa condição de servos. E um ponto interessante do Evangelho para finalizarmos, não é servo somente de Deus, mas é servo, como a palavra diz, é servo de todos. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Jesus não está falando aqui de servir a Deus, mas servir um ao outro. Que a gente possa realmente aprender com Cristo, que serviu, aprender com nossa mãe, serva por amor, para que nós também busquemos na nossa vida concretizar essa palavra e sermos filhos, filhas, servos por amor, servos ao amor, que é o próprio Deus. Para isso, Senhor, nós reconhecemos que sozinhos não é possível, que para sermos servos por Ti, nós precisamos estar sempre contigo e suplicamos, fica conosco, Senhor. Dai-nos um coração a cada dia mais íntimo, mais íntima, coração mais íntimo do Senhor, para sermos fiéis servos, para sermos discípulos de Ti. Muito obrigado, Jesus. Amém.